A franquia do Batman é avaliada hoje em mais de 26 bilhões de dólares, sendo a 14ª franquia mais valiosa do planeta. Filmes, séries animadas, filmes de animação, videogames, bonecos, copos, roupas, hoje existe um produto do Batman pra tudo, ao ponto de que a marca Batman é quase que uma coisa à parte da DC Comics. Mas as coisas nem sempre foram assim. Entre 1997 e 2005, o Batman não teve nenhum filme nos cinemas, e os únicos produtos licenciados eram associados aos desenhos ou aos quadrinhos. Então, como o Batman foi de uma piada no final dos anos 90 e início dos anos 2000 para uma franquia que só nos cinemas já arrecadou mais de 4 bilhões de dólares entre 2005 e 2023. A resposta para essa pergunta é também a história de como um jovem britânico nascido em Londres, mas criado nos Estados Unidos, transformou sua paixão por filmes de ficção em uma das trilogias mais aclamadas da história do cinema. Para entender a transição do Batman de piada para um astro de cinema cujos filmes todos arrasaram na bilheteria, a gente precisa voltar para o ano de 1997. Em 12 de junho daquele ano acontecia a pré-estreia de Batman e Robin em Los Angeles, com estrelas do nível George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell, Uma Thurman e Alicia Silverstone passando pelo tapete vermelho. O filme era uma continuação direta de Batman Forever, ou Batman Eternamente, que havia sido um sucesso estrondoso em 1995 e havia deixado a Warner confiante quanto a mais um filme dirigido pelo Joel Schumacher. Mas assim que as primeiras críticas de Batman e Robin começaram a sair, o estúdio percebeu que estava diante de um dos piores filmes de todos os tempos. Não só a bilheteria de Batman e Robin estava fadada ao fracasso, mas toda a franquia cinematográfica do Batman, que começou lá em 1989 com o filme do Tim Burton, acabava de ir por água abaixo também. Mas o que os executivos da Warner e os fãs do Batman não sabiam é que ao mesmo tempo em que Batman e Robin estreavam, um jovem inglês estudante de cinema trabalhava em um curta-metragem chamado Doodle Bug, o que viria a ser o primeiro de uma série de filmes dirigidos por ele. O nome desse estudante era Christopher Nolan, e ele não tinha noção de que dentro de alguns anos ele iria salvar o Batman. Dada a popularidade do Batman hoje, chega a ser difícil imaginar que essa franquia quase foi arruinada no final dos anos 90. Sério, hoje a gente pode dizer que o Batman é o personagem fictício mais popular e rentável de todos os tempos, talvez. Filmes, quadrinhos, videogames, animações, bonecos, produtos licenciados. Eu te desafio a sair de casa e não achar alguma coisa com o símbolo do Batman para comprar. O quadrinho de super-heróis mais vendido de 2023, Batman 131, foi do Batman. Mas eu acredito que muito disso não teria sido possível se Batman Begins não tivesse resgatado a franquia lá em 2005. Claro, o Nolan não criou a franquia do Batman no cinema. Isso vem lá desde 1999, quando o Batman do Tim Burton levou o Cavaleiro das Trevas para as telas de cinema ao redor do mundo e se tornou um campeão de bilheteria. Antes do filme do Burton, a imagem que as pessoas tinham do Batman, pelo público geral, era aquela galhofa do seriado de 1996 com Adam West. Mas tudo mudou com a chegada do Batman do Michael Keaton. Pela primeira vez, o mundo inteiro entendeu o que os fãs de quadrinhos já haviam começado a entender graças a histórias como Year One ou Dark Knight Returns. O Batman podia ser um personagem muito complexo e sombrio. Batman de 1989 fez mais de 400 milhões de dólares na bilheteria mundial, o que pra época era um valor absurdo. Foi o filme mais assistido nos cinemas americanos daquele ano, superando até Indiana Jones e A Última Cruzada. Mas quando chegou a hora de fazer uma sequência, um segundo Batman do Tim Burton, as coisas começaram a dar errado. O primeiro Batman do Tim Burton revolucionou a indústria. Mas Batman o Retorno não deu o retorno que a Warner queria. Batman o Retorno fez só 266 milhões de dólares na bilheteria, uma queda significativa em comparação com o primeiro filme. Isso sem falar no desastre de marketing, já que muitos pais começaram a reclamar que Batman o Retorno era muito violento e esquisito, que fez até com que o McDonald's soltasse uma nota sobre seu Happy Meal, dizendo que eles não apoiavam o filme e estavam simplesmente lançando um produto relacionado ao Batman. Para resolver esse problema, a Warner mudou completamente a sua estratégia no terceiro filme. Ao invés de trazer o Burton de volta, o escolhido para continuar a franquia foi o Joel Schumacher, que concordou em fazer o Batman menos sério e mais colorido. Em 1995, chegava aos cinemas Batman Forever, ou Batman Eternamente, uma mudança radical de tom em comparação aos filmes do Tim Burton. E o plano funcionou. Batman Eternamente fez 336 milhões na bilheteria mundial e foi o sexto filme mais assistido daquele ano. Transformar o Batman em uma piada havia dado certo, por enquanto, porque em 1997, Batman e Robin provaria que a mesma piada contada mais de uma vez acaba perdendo a graça. Batman e Robin pegou tudo que havia sido feito em Batman Forever e elevou à 10ª potência. E o resultado foi desastroso. Sério, Batman e Robin é um filme que às vezes você não consegue assistir nem de forma irônica. Ele foi um desastre de bilheteria com apenas 238 milhões, bem menos do que Batman Forever havia feito. E não demorou para a Warner e todos os envolvidos no projeto reconhecessem isso. Já nos extras do DVD, o diretor Joel Schumacher pediu desculpa aos fãs, dizendo que a intenção dele era apenas entreter em
entregar o filme mais lúdico e divertido que o estúdio queria. O Chris O'Donnell, que faz o Robin, disse que em Batman Forever eles fizeram um filme, mas que em Batman e Robin eles fizeram um comercial de bonecos. E eu ainda vou fazer um vídeo inteiro sobre o que aconteceu para Batman e Robin ser tão ruim, mas o fato é que a Warner imediatamente cancelou a sequência que já estava sendo escrita e colocou a franquia do Batman na geladeira. 1, 2, 3 anos depois de Batman e Robin, a Warner ainda não sabia qual seria o seu próximo filme do Batman. O Batman havia se tornado a galinha dos ovos de ouro da Warner Bros. Desde 1989 com o filme do Tim Burton. Então o fato de que o estúdio não sabia o que fazer com o personagem após Batman e Robin mostra o quão desastroso aquele filme foi. A Warner preferiu ficar pagando o George Clooney e o Chris O'Donnell para eles ficarem em casa do que trazer eles de volta para fazer mais um filme. O maior estúdio de cinema do mundo não sabia o que fazer com seu personagem mais popular. Isso significa que todo roteirista e diretor de norte a sul dos Estados Unidos começou a mandar ideias e pitches para a Warner sobre um próximo filme do Batman. E nesses anos a Warner ouviu muitos pitches sobre o que fazer com o Batman. Teve uma ideia de fazer um filme do Batman no futuro baseada na animação que estava fazendo bastante sucesso. Inclusive o Paul Dini, que é um dos criadores da série, foi trazido para esse projeto para tentar desenvolver como seria um filme live action do Batman no futuro. Mas não deu certo. Houveram a ideia de fazer um filme baseado em Ano 1, um filme bem sombrio, mas acabou não indo pra frente também. Houveram até ideias para fazer um filme com Batman e Superman juntos, o que acabou não acontecendo quando Superman Returns entrou em produção. Isso sem falar no desastroso filme da Mulher Gato, que a Warner acabou fazendo nesse meio tempo, baseado em uma ideia do Tim Burton para um filme solo da Selina Kyle, da Michelle Pfeiffer, que nunca aconteceu. Os anos estavam passando, e a Warner parecia estar esgotando suas opções. Eles começaram a ouvir ideias até de diretores sem muita experiência, inclusive de um jovem diretor britânico que até então só havia dirigido Amnésia e Insônia, 2 filmes de orçamento bem baixo. E se você acha estranho que o Nolan, que hoje só faz filmes originais e bem profundos, estava interessado em fazer um filme do Batman, a esposa dele achava a mesma coisa. A Emma Thomas, esposa do Nolan e produtora dos filmes dele, recebeu uma ligação da Warner perguntando se o Nolan estaria interessado em conversar com ele sobre o Batman. Então ela perguntou pro Nolan: "Você não iria querer isso, né?" Mas ele disse: "Não, eu gostaria sim de conversar com ele sobre o filme do Batman." O Nolan criou essa fama de um diretor mais elitista e sério, mas o fato é que ele sempre foi um fã de cinema blockbuster. Quando Star Wars original de 1977 estreou, o Nolan tinha 7 anos e estava começando a se interessar por cinema. O filme do George Lucas foi uma enorme inspiração para ele em termos de como combinar uma história inteligente e inovadora com visuais incríveis e bastante ação. O mesmo aconteceu com Blade Runner de 1985, um dos filmes que o Nolan sempre cita como inspirações para a carreira dele de diretor. Alguém que cresceu com Star Wars e Blade Runner com certeza iria adorar a oportunidade de dirigir um filme do tamanho de um filme do Batman. E é por isso que o Nolan estava disposto a levar uma ideia para Warner Bros. Quando eles começaram a procurar por um diretor. O Nolan acreditava que existia uma história do Batman que ainda não havia sido contada e que podia ser explorada nos cinemas, como Bruce Wayne se tornou o Batman. E não, ele não estava falando simplesmente do que aconteceu com os pais do Bruce, ele estava falando da jornada do Bruce Wayne saindo de Gotham, aprendendo as coisas pelo mundo e voltando como Batman. Isso não havia sido explorado nem nos quadrinhos. Em Ano 1, como o nome já diz, a gente acompanha o primeiro ano do Batman em Gotham, não o treinamento do Bruce Wayne. Nem mesmo os quadrinhos mais antigos haviam explorado essa ideia. Quando Christopher Nolan entrou no escritório dos executivos da Warner, o diretor inglês sabia exatamente o que ele queria. O que ele estava prestes a propor era algo que nunca havia sido feito numa franquia de super-heróis. Um reboot completo, algo que ignoraria completamente tudo que havia vindo antes e começaria uma história nova. Com tanto reboot que a gente tem hoje, pode ser difícil assimilar o quão arriscado foi essa ideia do Nolan. Por bem ou por mal, os filmes do Batman dos anos 90 haviam criado uma marca muito forte, e a ideia do Nolan era jogar tudo aquilo fora e construir algo do zero, mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quando Christopher Nolan entrou no escritório dos executivos da Warner, o diretor inglês sabia exatamente o que ele queria. O Nolan fez um pitch, uma apresentação de 15 minutos. E nesses 15 minutos, ele convenceu os executivos da Warner a fazer um filme do Batman. Aquele jovem diretor que estava trabalhando em um curta-metragem na faculdade quando Batman e Robin foi lançado, estava agora desenvolvendo um filme do Batman com um orçamento de 150 milhões de dólares. Começava assim a produção de Batman Begins, um filme que o Nolan iria escrever e dirigir. A premissa era simples: a origem do Batman, a jornada do Bruce Wayne do momento em que ele perdeu os pais até o surgimento do Cavaleiro das Trevas de Gotham City. O fato da Warner ter entregado uma das suas franquias mais valiosas na mão de um diretor que só tinha feito 2 filmes de estúdio mostra o quanto eles tinham gostado da ideia do Nolan. Diferentemente do que havia acontecido com os filmes anteriores do Batman, especialmente Batman Forever e Batman e Robin, Batman Begins não seria um filme para vender boneco. O Nolan não estava tratando isso como um comercial para uma marca de super-heróis. Ele estava tratando isso como um filme. Parece algo óbvio, mas depois de Batman e Robin,
Era isso que a franquia precisava. E no papel, a ideia do Nolan era muito simples. Pegar o Batman e tratar ele com o mesmo respeito que o Richard Donner havia tratado do Superman lá nos anos 70. O Nolan esteve envolvido em cada etapa do projeto, começando pela construção do Batmóvel, que a Warner apresentou como uma única exigência do estúdio. O Batmóvel foi uma exigência. Mas o Nolan levou na esportiva e até gostou do desafio de criar um Batmóvel que funcionasse nesse universo mais realista que ele estava criando. Ao invés de focar puramente no design, tal como o Batmóvel do Burton ou do Schumacher, o Nolan e sua equipe pensaram também na funcionalidade. Que carro alguém que combate o crime todas as noites iria precisar? Essa mesma mentalidade foi aplicada ao uniforme, aos acessórios, aos vilões. Tudo em Batman Begins devia fazer sentido e funcionar de alguma forma no mundo real. O Nolan era fã de quadrinhos do Batman, mas não tão fã a ponto de saber tudo, todos os nomes de todos os personagens e de todas as cronologias, e é por isso que ele chamou o David Goyer para o projeto. E essa combinação de Nolan e Goyer funcionou perfeitamente bem. O Goyer era o cara mais nerdzão, com todas as referências dos quadrinhos, e o Nolan era o cara que puxava um pouco pro realismo. Para cada ideia inovadora que o Nolan tinha, o Goyer vinha com uma referência dos quadrinhos para tentar manter tudo dentro daquele cânone do Batman dos quadrinhos. Inclusive, tem uma história que o Goyer gosta de contar, que uma das ideias iniciais do Nolan era que o Batman não fosse ter uma capa, mas o Goyer teve que convencer ele que sem capa, o Batman não era o Batman. Eles até referenciam isso no filme, já que o Batman começa sem a capa e depois percebe que ele precisa de uma. A mesma coisa para o Espantalho. Uma das ideias iniciais do Nolan era que o Cillian Murphy não fosse usar a máscara, mas o Goyer convenceu ele que, sem a máscara, o Espantalho não era o Espantalho. Assistindo Batman Begins, você percebe o quão planejado esse filme foi. Tudo fazia sentido, tudo era coerente e cada decisão tinha um motivo atrás dela. O Batman nesse primeiro filme é como um vampiro, como o Alien lá no primeiro filme, o Alien. Ele raramente aparece. O Batman só aparece depois de 1 hora em Batman Begins, o que nunca havia acontecido por um filme do Batman. Isso era algo sem precedentes para filmes do Batman. Até então, todos os filmes do Morcego haviam começado com o Batman já vestido e lutando. O objetivo aqui não era fazer mais uma aventura do Homem-Morcego enfrentando mais um super vilão. O foco do Nolan era desconstruir um mito do Batman e fazer algo diferente com esse personagem. O fato do Nolan ter escolhido um ator muito pouco conhecido, Cillian Murphy, para fazer o Espantalho, mostra também o quão diferente ele estava tratando esse filme comparado aos anteriores do Batman. Mas isso não quer dizer que o Nolan economizou no elenco. Pelo contrário, ele trouxe atores de alto calibre para fazer personagens secundários, justamente para trazer mais prestígios para os filmes após tanto tempo ser um filme do Batman nos cinemas. Batman Begins teve um elenco fantástico e provou para muitos atores de Hollywood que fazer filme de super-herói não era algo de pouco prestígio. Sério, quando você vê Morgan Freeman, Michael Caine, Liam Neeson no filme, você trata esse filme com um pouco mais de respeito. Juntando um diretor com uma visão clara, um corroteirista fã de quadrinhos e um elenco fantástico, Batman Begins mostrou que o Batman ainda poderia ter um futuro nos cinemas. Cavaleiros das Trevas é o meu filme preferido da trilogia e talvez seja o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Mas ele não existiria sem Batman Begins. Batman Begins nem foi um sucesso absurdo de bilheteria. Ele só fez 373 milhões mundialmente, mas o fato do filme ter recebido tantas críticas positivas e depois ter arrebentado em vendas de DVDs mostrou para Warner que o Nolan havia sido a aposta certa para assumir a franquia. Os filmes de super-herói mudaram muito desde a trilogia Cavaleiros das Trevas. Aquele realismo que definiu a franquia não define mais os filmes de super-herói hoje. Mas ainda assim, sem filmes como Batman Begins e Cavaleiros das Trevas, a gente nunca teria tido um Vingadores Guerra Infinita, um Vingadores Ultimato. As pessoas agora não tinham mais na cabeça o Batman do George Clooney usando o bate-cartão de crédito, ou Arnold Schwarzenegger dançando numa pista de gelo. Batman Begins mudou não só a percepção do Batman nos cinemas, mas também a forma como os filmes de super-heróis eram percebidos pelo grande público. E após o sucesso de Batman Begins, a Warner se sentiu confiante para voltarem a apostar tudo no Batman. A gente teve não só o Cavaleiros das Trevas em 2008, mas também mais animações, mais quadrinhos e até mais videogames do Batman. Veio aí a franquia Arkham. Como alguém que não cansa de jogar Arkham City, eu agradeço demais pela trilogia Cavaleiro das Trevas ter trazido o Batman de volta para o mainstream. Sério, eu acredito que sem Batman Begins, Cavaleiro das Trevas, a gente nunca teria tido a franquia Arkham nos videogames. O Batman hoje é o personagem mais valioso da Warner, mas talvez esse não fosse o caso se o Nolan não tivesse resgatado a franquia lá em 2005 com Batman Begins. Eu cresci assistindo Batman Eternamente e Batman e Robin. Esses filmes vão ter sempre um espaço no meu coração. Mas a melhor coisa sobre o Batman é que ele pode ser interpretado de várias formas. O Christopher Nolan entendeu isso muito rápido. E o resultado, nós fãs do Homem-Morcego estamos colhendo até hoje. Mas e você? Qual a sua opinião sobre Batman Begins e a trilogia Cavaleiro das Trevas como um todo? Você acha que esses filmes fizeram bem ou mal pro gênero de super-heróis a longo prazo? Deixa aqui nos comentários. Por falar em Batman, nesse vídeo aqui eu conto a história da animação do Batman, sombria demais até pra DC.